noite, igreja. Sejam bem-vindos aqui à minha casa mais uma vez para nós estudarmos juntos a palavra do Senhor. Semana passada nós vimos como o Evangelho já está predito por toda a história. Estudamos ali o último capítulo do livro de Samuel, do segundo livro de Samuel. E hoje nós vamos então entrar no primeiro livro dos Reis, capítulo 1 e o início do capítulo 2 do livro de 1 Reis. Vamos fazer a leitura. Se você já leu, se você já fez a lição de casa, já estudou esse texto de 1 e 2 Reis, você pode pular aí embaixo. Eu vou deixar a descrição, vou deixar o tempo certo para você poder avançar, para nós iniciarmos a aula. Se você ainda não leu, não teve a oportunidade, vamos ler agora primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 12. 1 Reis, capítulo 1. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Absag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa. Cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém Zadoque, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei, porém a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que o nosso senhor Davi não o soube? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: não juraste, ó rei meu senhor, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou-se a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não sabes. Imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que, quando o rei meu senhor jazer com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse: ó rei meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu, imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância,
e convidou todos os filhos do rei e os chefes do exército e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar. Porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o digo o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta, e todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão! Após ele, subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que, com seu clamor, parecia fender-se a terra. Adonias e todos os convidados que com ele estavam o ouviram quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Disse Adonias: Entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: Pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos da guarda real. E o fizeram montar a mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouviste. Também Salomão já está assentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo os meus próprios olhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um o seu caminho. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: Eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: Jura-me hoje o rei Salomão que não matará a seu servo à espada. Respondeu Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros, e o fizeram descer do altar.
Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai para a tua casa. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Berzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que hás de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos em Hebrom, e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Na lição de hoje, a gente vai começar a estudar, então, sobre Salomão, o filho ali do rei Davi. É o segundo rei da dinastia de Davi, e o último rei a governar todas as tribos de Israel. A história de Salomão, ela é extraordinária. Ele foi o homem mais sábio e mais rico do seu tempo. Ele escreveu muitas passagens bíblicas. Foi ele quem construiu o templo lá em Jerusalém. Mas ele se perdeu na idolatria, provocou divisão de Israel, que a gente vai ver mais para frente. Hoje nós vamos falar sobre a ascensão ao trono e sobre os valores que formam e sustentam o reino de Deus. Então são lições preciosas, que você possa tirar esse tempo para estudar a palavra comigo, para poder ter esse tempo somente para o estudo da palavra. Deixa as coisas da casa aí para fazer de mais tarde, mas vamos estudar a palavra de Deus agora. E a primeira coisa que nós vemos é que Salomão, ele é rei pela graça. O primeiro livro dos reis inicia registrando então a ascensão de Salomão ao trono de Israel, como nós podemos ver. Pelos méritos naturais, pelos méritos humanos ali, ele não ia ser rei. Até onde a gente sabe, ele era o filho mais novo de Davi. E normalmente a sucessão do trono vem pelo primeiro filho, né? E o nascimento de Salomão ficou associado à trágica situação ali que nós vimos há poucas semanas atrás, que eu vou deixar linkado aqui também para você poder acompanhar os estudos passados. E nós vimos que ficou aquela situação do pecado de Davi contra Urias e Betseba. E dentre várias consequências daquele pecado, o menino que foi gerado nessa ocasião, né, o primeiro filho de Betseba, nessa traição de Davi, ele faleceu. Mais tarde, uma grande quantidade de eventos negativos também caíram sobre a família de Davi em função daquele pecado. No entanto,
nós vemos que a misericórdia do Senhor se manifestou a Davi. Ele foi poupado da morte e a sua comunhão com Deus foi restaurada. E é nesse novo contexto que gerou outro filho, que foi, então, Salomão, filho de Betseba. Só que agora Davi já casado com Betseba, né? Já reconciliado novamente com Deus ali. E Davi chamou esse filho então de Salomão, que esse nome, né, Salomão, deriva da palavra paz. E mais do que isso, nós vemos no segundo livro de Salomão, capítulo 12, versículo 24 e 25, que aqui nesse texto ele registra que o Senhor o amou a Salomão. Davi estava realmente grato a Deus por toda essa obra redentora e que é algo muito além do que a gente pode pedir, que a gente pode pensar. E o que parece, olhando para esse texto, é que em virtude disso ele entendeu que, como novo ponto de partida, então, vamos começar de novo. Deus me perdoa, Deus redime meus pecados. É um ponto de partida para o seu reino ali. E ele prometeu então a Betseba, o rei Davi promete a Betseba, agora sua esposa, que Salomão ia ser o futuro rei. Isso está registrado no versículo 13 desse texto, desse primeiro capítulo que nós lemos. A gente não tem a informação de como foi de como e quando foi essa promessa, né? Não temos registrado. A gente só tem registrado nesse texto que já era uma promessa conhecida ali, tanto que algumas pessoas tinham a consciência dessa promessa feita a Betseba e a Salomão. E Davi, então, ele entregar ali Salomão aos cuidados do profeta Natã, já para que o profeta o preparasse, que já fosse ali seu treinamento para ser rei, para que ele andasse nos caminhos do Senhor. E o próprio profeta, como vocês podem ver em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 25, que o profeta ele mostra que essa era a vontade de Deus. Ele tinha essa consciência. O próprio profeta sabia que essa era a vontade de Deus. Ele chamava Salomão de Gedidias. E Gedidias significa amado do Senhor. Salomão era a maior prova de que o reino de Deus não é conquistado por mérito. O reino de Deus não é conquistado pela nossa força, pela nossa maneira de entender o mundo, nossa cosmovisão, mas ele é concedido exclusivamente pela graça e pela misericórdia divina. O reino de Deus, ele é conquistado por graça, por misericórdia. E algo semelhante a disso, justamente no sacerdócio de Jesus, lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 4, que diz assim: se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Mesmo assim, Deus escolheu para ser o eterno sumo sacerdote da nossa redenção. O nascimento de Jesus, embora ele tenha sido obra do Espírito Santo, ele foi cercado de dúvidas ali. Dúvidas quanto à integridade ali da virgindade de Maria. Será que Maria realmente só está querendo dar uma desperta porque ela fez algo errado e agora está colando essa história? Eram coisas que cercavam ali. Havia também... foi necessário, que um anjo aparecesse para comprovar, para orientar Maria, para comprovar o nascimento para José e orientasse, então, receber Maria como sua esposa. Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. E isso também teve pessoas que duvidaram dessa promessa, que ele fosse realmente o Messias. A gente pode ver lá em João, capítulo 1, capítulo 7, isso. E por fim também, ao invés de derrotar ali os poderes dos invasores romanos, do Império Romano, que estava que os judeus estavam sob o jugo do Império Romano, ele foi pregado e julgado por esse império, pregado numa cruz pelas autoridades romanas. Muito diferente do que aquilo que os judeus pensam até hoje, que esperam esse Messias que vai vir e vai conquistar a terra e tudo mais. Isso nos mostra que os olhares e os juízos humanos,
ficam confusos com os caminhos da graça. Mas ainda assim a vontade do Senhor, como está lá em Isaías 46, versículo 10, triunfa. A vontade do Senhor triunfa realizando tudo o que lhe apraz. E esse é o primeiro ponto que nós vemos. Apesar de nós acharmos, nós pensarmos, nós escolhemos coisas, o reino de Deus é pela graça, é pela misericórdia divina, é Ele que diz como e quando as coisas vão acontecer e já está escrito desde a fundação do tempo. E outra coisa que nós podemos ver então agora, a partir do versículo 5 até o versículo 31, é que Adonias tenta tomar o trono. E nós vemos que no mundo em que vivemos, um mundo que jaz no maligno, ele causa forte oposição ao reino de Deus. Nós, inclusive, tivemos um estudo a respeito dessa oposição, desse combate que se levanta contra o reino de Deus, que eu também vou deixar linkado aí. E os homens não ficam apenas maravilhados com as obras do Senhor, mas eles também rejeitam e querem se livrar das coisas de Deus, dessas obras do Senhor. O próprio Salmo capítulo 2 nos mostra isso. Um texto do Antigo Testamento escrito nos Salmos. Só que Davi, a gente vê que Davi estava velho, já estava enfraquecido, e Adonias então decidiu assumir o trono. Ele ia assumir o governo ali, né? O rei Davi, o pai Davi já está velho, já não consegue mais ser um rei, então eu vou assumir o trono. Foi isso que ele pensou. E com a morte de Absalão, que seria o herdeiro legítimo ali, né, o primeiro filho, o filho mais velho de Davi, ele então assume que ele vai ser rei, que é o segundo filho na sucessão, então ele toma isso para si, ele nunca tinha sido contrariado pelo seu pai, não foi agora, ele simplesmente fala que vai reinar ali. Ele queria reinar e fez de tudo para que isso acontecesse. Ele começou então a fazer ali tratativas para assumir o assumir o reino, né? E ele então começa a maquinar todo esse plano seu, maquinar um jeito de assumir o trono, tentando apoio com o comandante Joabe ali, apoio do sacerdote Abiatar. Só que, no entanto, ele enfrentou a oposição de algumas pessoas. Se vocês olharem o texto aí, o versículo 8 desse primeiro capítulo de Reis, vocês vão ver que Zadok, que era o sacerdote, Benaia, que era filho de Joiada, Natã, que era o profeta, e Simei e rei, e além de todos os valentes de Davi ali, eles não apoiavam Adonias nessa ideia. Então havia muitas pessoas de respeito ali, né, do círculo pessoal de Davi e tudo mais, autoridades entre o povo. Eles não aceitaram, não apoiavam essa ideia de Adonias assumir o trono. E eles defendiam a decisão de Deus e decisão do rei sobre quem deveria suceder ao trono. Acompanhando toda a história, toda essa jornada, eles entendiam a vontade de Deus e a vontade do rei também sobre a sucessão, que era Salomão. Então a gente vê na sequência da história que, não tendo conseguido o apoio necessário, Adonias ele resolveu dar um golpe. Ele reúne ali uma pequena força militar e ele prepara um banquete, chama as autoridades de Judá, ele chama todos os filhos do rei, exceto Salomão, e os que apoiavam a Salomão. E naquele encontro ele se proclama rei. Ele usaria então da força do povo contra Davi. Ele faria esse grande banquete e ganharia a graça de todos ali para poder então assumir o trono. E a situação era grave. Olha o versículo 21 aí. O trono estava sendo ameaçado. Se Adonias ele obtivesse sucesso então nessa empreitada, Salomão ia estar condenado à morte por ser uma ameaça a esse trono, porque, como a gente já viu, essa promessa era conhecida. O povo sabia que Salomão seria o sucessor de Davi. Então ele deveria morrer também, ele não estaria em paz. Por isso que Natã, o profeta, chama Betseba, sua mãe, esposa de Davi,
e orienta ela ali a apresentar-se diante do rei, que, relatando o que Adonias estava fazendo. Lembra? Davi estava já debilitado, muito velho em sua cama. E depois Natã também se apresenta ao rei questionando se aquelas ações ali tinham sido autorizadas pelo próprio rei. Davi, por mais velho que estivesse, mais debilitado, ele ainda era o rei. Ele que autorizava, ele que mandava. E há aqui então uma preciosa lição de como agir diante de uma ameaça ou de uma injustiça. É necessário fazer valer a promessa do rei. Era uma questão de vida ou morte ali. E ao mesmo tempo que devia ser respeitado, mesmo ele estando no seu leito de morte. Mesmo velho, mesmo enfraquecido. Adonias ele queria fazer a sua vontade. E pela artimanha da sua própria força. Não havia legitimidade ali, ele queria exercer isso pela sua vontade. Com o seu poder, juntando homens ali, juntando um pequeno exército, caindo nas graças do povo. Já Natã e Betseba, eles se apresentam então diante do rei, se prostram diante dele e pedem por uma decisão. Às vezes Davi podia ter mudado de ideia. Não, é melhor então deixar que Adonias assuma o trono, enfim. Mas todos ali sabiam que essa não era a vontade de Deus, não era a vontade do rei. E a gente olha que não tem sido assim em nossos dias, né? De se prostrar diante da vontade do rei, diante da vontade de Deus. A luta pelos direitos, e isso tem evidenciado muito em nossos dias, que a luta pelos direitos, pelos desejos, seja ele qual for, não tem sido realizada por violência, por agressão, opressão. As pessoas querem liberdade religiosa, liberdade de gênero, liberdade racial, liberdade quais forem elas, mas tentam assumir essa liberdade usando as mesmas ferramentas que oprimem, que agridem, usam a violência, usam a força. O suborno, por exemplo, é uma prática corriqueira, uma prática do cotidiano. Em todos os níveis da sociedade, em todas as áreas, há o suborno para conseguir alguma coisa ali. As pessoas costumam mentir para conseguir ali alcançar facilmente seus intentos. Isso é uma prática, parece que já é algo do mercado, é algo que está em jogo ali. Se você não mentir, se você não for ardiloso, você não consegue conquistar aquilo que você almeja. Isso é ponto pacífico na mente da sociedade. Nós vemos isso acontecer. A gente vê que as ações de Adonias ali são muito comuns e frequentemente as pessoas que agem como Adonias, agindo por fora, tentando ganhar da maneira errada, fazendo o que não é a vontade do rei, a vontade da autoridade, a vontade de Deus, e chega a conseguir as coisas. Nós vemos como a vida é injusta, como pessoas que agem da maneira errada às vezes conseguem seus intentos, por mais cruéis e malignos que sejam. Isso chega a ser humilhante para aquelas pessoas que tentam fazer no caminho correto, pelo caminho que às vezes é mais demorado, mas pelo caminho que é o certo de se fazer, o caminho justo. Essas pessoas justas muitas vezes são zombadas, são humilhadas. Salmo 11 diz a respeito disso. Como são humilhados aqueles que tentam viver da maneira justa. Infelizmente nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que o mundo vos odeia, que tentam de todas as formas denegrir a boa imagem. Infelizmente o mundo é assim. E até em relação a Deus, essas coisas elas têm sido distorcidas. Uma teologia da exigência, uma teologia da determinação. Já ouviram falar a respeito da teologia da determinação? Que você determina para Deus em nome de Jesus e aquelas coisas acontecem. Mesmo que ela não esteja nem um pouco, nem passando perto dos planos de Deus. Você fala com convicção, você determina que isso vai acontecer. Esse é o plano para a sua vida? Não é, mas ora, determina, coloca, exija de Deus que você tem todo esse poder de exigir as coisas para Deus que vai acontecer. E existe essa teologia, muitas pessoas
acreditam nisso piamente e acham que podem mudar o plano de Deus simplesmente pelo tamanho da sua fé. Acham que é determinação, é por falar grosso com Deus ali. Põe Deus na parede que ele vai ser obrigado a te dar, ele tem promessa sobre a sua vida e monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra. Muito contrário do que nós estamos vendo nesse texto aqui. E isso, infelizmente, tem se tomado muitas igrejas evangélicas, o pensamento evangélico aí humano, né? E cada vez menos as pessoas se humilham e suplicam diante do Senhor e pedem para que Deus dê aquilo que lhe apraz. Humilhai-vos. Humilhai-vos. 1 Pedro 5, versículo 6 e versículo 7. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos. Esse é o ensino bíblico. Não é pela sua própria vontade, por mais boa que ela pareça ser, mas é de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus, para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nunca se esqueça disso. E Betseba e Natã, eles reconheciam a soberania e a autoridade do rei sobre a sua vida. Por mais velho e enfraquecido que ele estava. Por toda a história, ele era o grande rei Davi. Aquele ungido do Senhor. Eles entendiam também que os planos de Deus não podem ser frustrados. Eles sabiam que a ira do homem não produz justiça de Deus, como Tiago registra lá, 1º capítulo, versículo 20. Em 1 Pedro 2, versículo 23, diz que diante de injustiças devemos nos entregar àquele que julga retamente. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não é pela nossa vontade. Por mais que Adonias tentasse usar a força, a violência, o carisma, o plano de Deus, o propósito de Deus não pode ser frustrado. Não é por força que se conquista nada dentro do reino de Deus. É isso que nós estamos aprendendo aqui. É essa uma grande lição que nós aprendemos aqui. Devemos ser humildes. Ver qual é a vontade de Deus. Apresentar diante do nosso rei, do rei do universo, com humildade, com coração contrito, arrependido, sabendo da nossa limitação, sabendo quem é Deus. E aí nós entramos no terceiro ponto, né, que Davi entroniza Salomão. Nós vemos a partir do versículo 32 ali e até o 40, a coroação de Salomão. A resposta de Davi é impressionante se vocês olharem o versículo 29 e 30 desse texto. Deus redimiu minha alma de toda angústia. Salomão reinará em meu lugar. E aquela não era uma decisão política. Não fazia parte de uma estratégia do governo, nem um favorecimento pessoal. A escolha de Salomão era uma resposta à graça de Deus, uma graça redentora que resgatou Davi do seu pecado e confirmou ali as eternas promessas que tinha para Davi em relação ao seu reino. Não eram os homens que governavam Israel. Israel era o povo de Deus, havia um rei, mas um rei que seguia as ordens de Deus. O trono de Davi, ele pertencia ao Senhor. Seria dado, aquele trono não era de Davi, não era dependente de Davi, tanto que antes de Davi assumir o trono, a gente via Saul. Foi Deus que retirou Saul e ungiu Davi como rei. Deus poderia colocar alguém de outra família, de outra linhagem, se assim fosse da vontade dele, mas havia uma promessa sobre Davi, sobre a sua linhagem ali. E foi isso, Deus deu o trono a Davi. E Deus amou a Salomão. Seria ele, então, o rei a assumir o trono. Davi, então, olhando para o texto, chamou o sacerdote Zadok, chamou o profeta Natã, o comandante Benaia, e ordenou que eles levassem, então, Salomão, olha no texto, e uma comitiva real a Giom, e ali ungissem rei sobre Israel.
Depois eles iam trazer Salomão a Jerusalém e o fariam então assentar no trono ali. Fazendo assim, Davi abdicaria o trono em favor de Salomão, e Salomão seria o novo rei. Seria entronizado rei sobre Israel. E Benaia, como vocês podem ver no versículo 36 e 37, ele respondeu então ao chamado de Davi, ao pedido do rei ali, reconhecendo que a ordem do rei era a vontade do Senhor. E rogou então as bênçãos de Deus sobre o novo rei e sobre o seu reino. Eles fizeram isso, eles estavam de acordo com a vontade, conheciam a vontade de Deus para o povo. E é assim, quando nós estamos comprometidos em fazer a vontade de Deus, e essa é a lição dessa parte desse estudo, o comprometimento com a vontade de Deus, quando nós fazemos aquilo que em nome de Jesus, os nossos atos passam a ser reconhecidos como atos de Deus. E as consequências deles vão muito além do que a nossa própria força ou a nossa própria vontade, a nossa própria sabedoria pode realizar. Quando há o comprometimento com a vontade de Deus, o povo de Deus reconhece a vontade como uma vontade legítima do Senhor. Isso também em nossos dias. Se você está fazendo de acordo com a vontade de Deus, as pessoas que estão agindo de acordo com essa vontade vão reconhecer. As pessoas que estão fora dessa vontade vão tentar impedir. Mas se estamos de acordo com a vontade de Deus, a gente viu, os planos de Deus jamais podem ser frustrados. E assim, com toda a pompa real, Salomão foi ungido aos olhos de todo o povo ali com o óleo do tabernáculo. Olha no texto, toda a cidade celebrou o novo rei com gaitas, com grande alegria. O júbilo ali era tão grande, olha no texto, que fazia tremer a terra. Os oficiais, então, de Davi, vieram saudar o novo rei, e até mesmo Davi, lá no seu leito, se prostra, se inclinou diante de Salomão. Salomão, então, era o novo rei de Israel. Era o cumprimento da promessa da graça ali. O Senhor havia confirmado o sucessor, o herdeiro, o sucessor do trono de Davi, Salomão. E essa exultação também faz o prenúncio de uma outra que seria feita por anjos lá em Belém. Após o anjo anunciar aos pastores o nascimento do prometido Filho de Deus, ali naquela estrebaria, a boa nova que seria de alegria para todo o povo, como diz o Evangelho, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, como está lá em Lucas 2. A vitória de Cristo sobre Satanás ali nas regiões celestiais também será celebrada com grande júbilo, como está registrado lá em Apocalipse, capítulo 12. E de igual forma, nós também devemos celebrar com grande júbilo o grande, eterno Rei Jesus. No culto público, no culto que nós prestamos a Deus, não que no culto que nós recebemos nada de Deus, mas no culto que nós prestamos a Deus, nós devemos celebrar com júbilo, com alegria. É o nosso Rei, é o nosso Senhor. Nós nos reunimos para cantar louvores àquele que constituiu para reinar até os nossos inimigos submetam a Ele. Até que os nossos inimigos submetam, até que Jesus volte, nós devemos celebrar, devemos cantar com júbilo a Deus. E aí sim, depois nós devemos sair pelo mundo, pregando essa palavra, proclamando as boas novas do reino. Nós somos cidadãos desse reino. O reino já começou, Jesus inaugurou esse reino aqui. Ele é o nosso rei, é o nosso salvador. Ainda não está na plenitude. O reino ainda não está na sua plenitude, mas vai chegar na segunda vinda de Cristo. Ele virá para julgar esse mundo, para reinarmos com Ele. Reinamos com Deus através de Cristo, ser herdeiros desse reino de Deus. Isso é maravilhoso. É uma esperança que deve ocupar todo o nosso coração.
E a última coisa que nós vamos ver aqui são os conselhos de Davi a Salomão, já no capítulo 2, até o versículo 12. Vocês podem olhar aí que Davi tem as suas últimas palavras. E normalmente as últimas palavras de alguém são as mais importantes. Aquilo que ele sabe que é a última coisa que eu tenho para te dizer, então eu vou fazer. Eu tenho pouco tempo, eu vou te dizer aquilo que é mais importante. E quando então Davi transmite essas palavras, elas diziam que Davi esperava de Salomão como rei, como ele achava que Salomão devia conduzir ali. E ele também expressa os valores que devem ser cultivados por todos aqueles que fazem parte do reino de Deus. Então são valores também para nós. Mesmo que você não seja rei de uma nação, você é cidadão desse reino de Deus. Então esses valores são importantes para nós. E o primeiro valor que nós podemos notar aqui é o compromisso com os mandamentos. Não tem qualquer possibilidade de viver no reino de Deus sem compromisso. Sem compromisso com a sua palavra, sem compromisso com o Senhor. Ele revela a vontade por meio das suas leis, por meio da sua palavra. Está aqui registrado na sua palavra, ele deixa seus mandamentos. Está tudo o que nós devemos seguir, o que nós devemos fazer. A palavra que nos conforta, a palavra que é poderosa, que é atual, que responde às questões da vida. E nós devemos ter compromisso com essa palavra, com esse mandamento que ele nos ordena. Agir de acordo com a palavra, agir de acordo com o que se espera, com o que Deus espera que os seus filhos façam, obedeçam, cumprir esses mandamentos. O próprio Deus apareceu a Salomão e requereu dele a fidelidade aos caminhos do Senhor, a obediência aos seus preceitos. Então, o primeiro valor que nós vemos que Davi exige de Salomão aqui, e que nós devemos também ter, é o compromisso com esses mandamentos. Compromisso com o Senhor, com a sua palavra. Outro valor que nós vemos aqui é a confiança na promessa. O segundo elemento fundamental é o reconhecimento e a confiança de que o reino se sustenta pela graça prometida. Salomão, ele devia sempre lembrar que havia chegado àquela posição somente devido à graça de Deus. Somente porque Deus havia um plano, assim como foi com Davi. Não teve o que Salomão fizesse para conquistar aquele reino. É porque Deus havia desejado isso, havia planejado isso. E não foram qualquer um dos seus atos que o mantiveram no trono. Não foram seus méritos que sustentariam o trono. Salomão, ele devia viver na dependência do Senhor. Ele devia colocar os seus olhos, a sua esperança na promessa de Deus, com a fidelidade de cumprir. E Davi sabia bem, a gente viu isso lá em 2 Samuel, a promessa que havia sobre essa questão, sobre Salomão. Davi sabia os males que o orgulho causava, como ele poderia cegar, especialmente alguém com tanto poder, como um rei. Davi aprendeu a lição. Nós vemos na semana passada como Davi havia aprendido essa lição. Mesmo no vacilo, mesmo no pecado, no seu tropeço, a restauração de Deus, todo o cuidado, todo o tratamento do pecado na vida de Davi. Davi, ele aprendeu essa lição e queria que Salomão, ali como rei, também aprendesse. É preciso obedecer a Deus, andar com Ele, com todo o coração, com toda a alma. É isso que a Bíblia nos ensina. E somente lembrando que Deus fez por nós, quando Ele nos amou, nós somos então constrangidos a amar. Se você não entendeu todo o sacrifício de Cristo na cruz, se você acha que você tem essa prepotência, que você consegue se manter puro no seu caminho, vai ser muito difícil você entender o Evangelho. Vai ser muito difícil você entender a dependência de Deus, e nós precisamos entender essa dependência. Saber que nós não temos nada que não seja dado por Deus. Por melhor que a sua vida esteja, por melhor que seja o seu trabalho, por melhor que esteja a sua família, tudo está sustentado por Deus. E por mais difícil que esteja a sua vida, às vezes, você só está sendo sustentado por Deus. Você só está vivo hoje, é pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã.
precisamos confiar na promessa. E o terceiro valor que nós vemos que Davi transmite aqui é a execução da justiça, mesmo contra os poderosos. A justiça prevalece mesmo que tentam reprimi-la. Nós devemos lutar pela justiça, não importando o tamanho do inimigo. Devemos zelar pela justiça. Davi ele também reconheceu os seus erros como rei. Principalmente ali, né, no seu percurso, nos seus primeiros dias ali, ele precisou da ajuda de homens e confiou neles até o ponto de não poder mais corrigi-los quando eles agiam mal. Esse foi o caso, se vocês olharem em 2 Samuel 3, 28, 30, 37, 39, foi o caso de Joabe, que era o comandante do exército ali, que por vingança matou Abner de uma forma traiçoeira em tempos de paz. Nós já estudamos isso também. Outro exemplo foi Simei, que perante Saul, que se aproveitando da vergonha de Davi, quando ele fugia de Absalão, amaldiçoou o rei, tornando-se digno de morte. Davi ele não reagiu no momento, mas vocês podem ver no capítulo 19, 2 Samuel. Davi ele não reagiu no momento, mas quando ele tomou o trono, ele agiu com misericórdia para que não houvesse mais ali derramamento de sangue em Israel. Só que, no entanto, Salomão ele deveria buscar a sabedoria de Deus para que aqueles criminosos não contaminassem Israel, para que eles não saíssem impunes. Davi tomou essa decisão de agir com misericórdia naquela situação, mas ele diz a Salomão, procura qual é a vontade de Deus, você é o novo rei agora, você tem essa responsabilidade para que o pecado não tome conta do reino, para que pessoas de má índole, pessoas que tentam ganhar da forma errada, não sejam um bom exemplo para a nação. O pecado jamais é uma boa prática a ser seguida, muito pelo contrário. A gente sabe como ele é danoso, como ele contamina toda a nação, todo mundo, como nós presenciamos. E Salomão então devia encontrar uma maneira justa de punir esses homens pelos seus pecados. E o quarto valor que nós vemos aqui é a bondade com os homens de bem. Porque olhando para o texto aqui, por fim, Davi se lembrou lembrou que Salomão não devia esquecer de tratar com bondade aqueles que faziam bem. Ele lembra de Barzilai, o gileadita. Ele estava entre os homens que levaram provisões a Davi e aos seus homens quando eles se preparavam para combater Absalão. Isso está em 2 Samuel. E Salomão devia saber expressar esse reconhecimento também e gratidão para aqueles que agem bem. Lá no Novo Testamento, Paulo nos ensina em Romanos 13, versículo 7, ele diz: pregai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Ele também disse a Timóteo lá, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, que os presbíteros que presidiam bem eram dignos de dobrados honorários. Ele disse lá em Filipenses 2:29 também, que homens como Epafrodito deviam ser recebidos com alegria e honra. Então, no reino, a glória de Deus se manifesta quando nós reconhecemos a obra que Ele tem realizado por meio de homens e mulheres fiéis. Nós devemos dar honra a homens bons, sim, devemos ajudá-los. Não que isso suba a cabeça, não que isso deve ser buscado, mas justamente porque a obra de Deus é feita através de homens e mulheres que honram a Deus. E essas pessoas que são fiéis à palavra de Deus. Salomão devia dar honra a quem honra. Devia dar punição a quem merecesse punição. E esses valores nós podemos trazer para nós. Nós não devemos de nenhuma forma achar que o pecado pode ser deliberado. E nós também devemos de lembrar de dar os créditos a quem merece. Dar honra a quem merece honra. A ser bom com aqueles que são bondosos. Então, para concluir esse nosso estudo, para não se alongar mais,
lembrando daquilo que nós falamos hoje, a gente vê que, contrariando os valores, os desejos humanos, Deus manifestou a sua graça sobremaneira, escolhendo e conduzindo Salomão, por mais que ele não fosse o filho mais velho, né, de Davi, está de acordo com o plano de Deus, com a soberania de Deus. É ele que conduz Salomão ao trono, é ele que mantém Salomão no trono de Israel. E não foi preciso usar violência, agressão, nenhuma manobra injusta, nem nada do tipo, nenhuma mentira. Bastou apenas o compromisso daqueles que estão envolvidos com a vontade de Deus para que ela acontecesse. Apenas bastou se sujeitar e confiar na concretização da promessa que havia sobre essa situação, sobre a promessa de Deus. Enquanto Deus conduziu por esses princípios. E Salomão foi o maior rei que Israel já teve. Então, aplicando para a nossa vida, a gente precisa se sujeitar à vontade, se sujeitar com alegria ao governo soberano e gracioso de Deus. Lembra? É por graça. Nada que nós podemos fazer, é por graça de Deus. Ele decidiu nos abençoar, nos amar. E a gente tem que confiar nesse Deus que é tão misericordioso. E quando homens se levantarem com injustiça, nós devemos combatê-los. Não com nossa própria força, mas guiados por Deus, confiando na promessa de Deus. Que a gente então se empenhe, que a gente coloque as nossas ações, que elas condizam com o reino de Deus, com os valores do reino de Deus. Afinal, nós somos herdeiros com Cristo desse reino. Nós fazemos parte desse reino, devemos viver de acordo com os cidadãos desse reino. Deus te abençoe, vou orar agora com vocês, para que Deus nos ajude nesse momento, para que Deus realmente faça que esses valores, que as pessoas notem que nós somos cidadãos do reino, que as nossas ações condizam com os valores do reino, que a gente possa crer na promessa, por mais difícil que pareça ser, por mais que a lógica às vezes diga o contrário. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados sobre as nossas vidas. Senhor, Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nós com humildade pedimos e agradecemos pela Tua palavra, que nos confronta, que nos exorta. Ó Pai, abençoa, Senhor, a homens e mulheres aqui dispostos, Senhor, a Te servir. Que nós possamos seguir esse compromisso. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir esses valores, ó Pai. Valores que são bons para a sociedade, são bons para a nossa vida. Valores que transformam, ó Pai. Porque seguir a Tua vontade, seguir os Teus propósitos, não há nada mais valioso do que isso, ó Pai. Então ajuda-nos a seguir esse caminho que é tão maravilhoso, tão santo. Seguir os Teus preceitos que estão além do tempo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um que está vendo essa mensagem. Toca no coração, toca na mente. Proteja cada família, Senhor. Livra da doença, ó Pai. Livra do desemprego. Abençoa, derrama suas bênçãos sobre cada um, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, certo que o Senhor é quem nos ouve e nos conduz. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Deus te abençoe e dê uma ótima semana guardada pelo Senhor.